Boa tarde, meus amigos. Estamos todos nós reunidos aqui para continuarmos os nossos estudos. Hoje, dia 3 de abril de 2023, nesse horário às 5h30, nós estudamos essa obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Nós estamos estudando o capítulo que trata de Frederic Chopin na espiritualidade. E nós vamos dar continuação ao nosso estudo. Se eu não me engano, é no parágrafo 22 ou 23 desse livro, né? Mas antes de iniciarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos, estudando, conhecendo um pouco mais dessa doutrina tão abençoada, Senhor. Que o teu amor permaneça sempre conosco, graças a Deus. Bem, nós estamos nesse parágrafo que diz assim: não conseguimos jamais terminar a leitura de quaisquer narrativas da vida de Frederic Chopin. Embora o tivéssemos tentado algumas vezes, né? Então, ela já várias vezes, é o Frederic Chopin, o capítulo. Né? Então, ela já tinha tentado várias vezes fazer um estudo, né, da biografia dele. É mais ou menos o 23º parágrafo. Mas ela não consegue terminar essas obras que tratam da biografia. Né? Então, ela diz assim: algo indefinível que nos perturba e atormenta impede-nos fazê-lo. Ignoramos, portanto, quase tudo acerca de sua vida passada, como ignoramos se ele, como homem, se perfumava com violeta, né? O Menezes já achou, Menezes? O parágrafo? O livro estava marcado. Tá. Então, ela tem essa dificuldade de começar a ler, desenvolver uma leitura que trate da vida dele. Se não se perfumava, perfuma-se hoje na espiritualidade, com essa essência, que é a violeta, né? Pediu-nos certa vez que não lêssemos noticiário algum sobre sua personalidade humana. Então, ele pediu a ela: ó, não quero que você leia nada sobre a minha vida. Revelando com isso desgosto pelos comentários que o mundo ainda tece a respeito de certos aspectos de sua vida. Isso aqui é um alerta para todos nós, né? Porque, às vezes, a gente gosta de comentar a vida de alguns personagens da história. E aí a gente cita todos os desassossegos da pessoa. Tudo que a pessoa fez de errado, aquela coisa nada toda, né? Então, imagine esse espírito que se encontra na erraticidade tentando acertar. Vamos dizer, ele está tentando acertar, tentando fazer a coisa certa. E aí aparecem alguns, né, desavisados que começam aqui da Terra comentar os fatos negativos da vida daquela pessoa. Então, o espírito deve se sentir mal, né? Eu penso assim, às vezes eu até tento fazer isso. Se você precisa, de alguma maneira, falar sobre o fato, como diz, conta o milagre, mas não diz o nome do santo. Né? Você conta o fato, mais ou menos, de forma superficial, aconteceu mais ou menos assim, com alguns espíritos, mas não conta, não diz o nome dele, não dá o número do CPF, porque o espírito fica, né, em agonia. Se você contar o fato, mas não falar o nome, e der uma repaginada no assunto, uma colorida no assunto, pode ser que não seja fácil identificá-lo. E isso não serve só para desencarnado, não. Serve também para os encarnados. Quando a gente vai se referir a alguma coisa, né? Que a gente fala assim, tem um artista, tem uma pessoa, coisa assim, mas não diz o nome da criatura. Se é encarnado ou se é desencarnado. Por quê? Principalmente se ele for desencarnado e estiver tentando melhorar, você citando o nome dele, a gente sabe que o pensamento vai, ó. E aí vai funcionar como
uma estilingada, né? Uma facada no peito dele. Foi o que ele falou aqui. Temos, diz Ivone, que nenhum espírito genial ou não vê com satisfação comentários ou biografias que tratem de alguns deslizes por eles cometidos durante o estado humano. E outra coisa, nós podemos até passar a ganhar um obsessor. Se esse personagem de quem nós estamos falando ainda não tiver evoluído moralmente, ele pode não gostar, pode não simpatizar, nós falamos de simpatia na aula passada, pode não simpatizar com a gente. E aí, ó, de repente, você ganha um adversário que você não tinha. A gente ganha um adversário. Então, a gente tem que tomar muito cuidado disso. Tantas mentes, a lerem tais noticiários, tão variadas trocas de ideias acerca dos seus passados atos, estabelecem correntes magnetovibratórias poderosas, que têm a propriedade de atingi-los, avivando em suas potencialidades anímicas a lembrança de fatos passados que eles próprios desejariam esquecer. Então, conforme você vai relembrar o mal feito que eles realizaram, aquilo vai se avivar na mente dele. E ele poderá sofrer com essas lembranças. De outro lado, os amigos e comparsas de além-túmulo, olha aí, amigos e comparsas de além-túmulo, igualmente passarão a conhecer, por meio de tais processos, as mesmas particularidades. Às vezes, os amigos, os comparsas, os adversários nem sabiam desses detalhes. Passarão a saber, principalmente os adversários. E os adversários, sabendo, é mais um instrumento contra aquela pessoa, contra aquele indivíduo, né? Por meio de tais processos, as mesmas particularidades. O que muitos desgostam, humilha e envergonha, não raro. Será, pois, como que um jornal, um comentário radiofônico que os difamassem publicamente, o que muito os constrange e entristece, sem falar do desgosto de constatar que as sucessivas gerações terrenas também conhecerão seus deslizes, de que tanto se arrependem, com agravante, algumas vezes, de os imitarem no que praticaram de censurável. Por isso que, muitas vezes, é lógico que os nossos irmãos que passaram pelo Holocausto pensam o contrário. Eles acham que essas lembranças têm que ser avivadas todo ano, porque todo ano tem um dia lá que se comemora, né? Eu não me lembro bem qual é o dia, mas tem um dia que eles comemoram não, relembram tudo o que aconteceu e dizem que isso é necessário para que as gerações futuras não esqueçam o fato. Mas, ao mesmo tempo, vai de contra isso aí. Aqueles que participaram durante gerações e gerações e gerações terão esse espinho na carne. Não é? E muitos deles estão arrependidos e trabalhando por se melhorar. Isso não quer dizer que eles não terão que reparar seus erros. Não é porque você parou de falar no assunto que o problema dele desapareceu. Não. O problema não desapareceu. Ele vai ter que reparar o erro. Lembre a sociedade ou não. Ele vai ter que reparar o erro. Mas se você ficar relembrando aqueles detalhes, também eu acho ruim para aquele que sofreu a agressão, que encontra na erraticidade. E tem muitos que sofreram barbaramente durante o Holocausto, que desencarnaram, e que desencarnaram com traumas pela violência sofrida. E que estão no plano espiritual ainda em tratamento pelos traumas que receberam, porque não foi todo mundo que morreu na câmara de gás ou lá onde foi que morreram, vítima do ataque nazista, que eram espíritos elevados, não é? Muitos guardaram ódio, muitos guardaram mágoa. E esses, toda vez que você relembra, o que acontece? A mágoa dele
né? Reaviva. É como se ele estivesse naquele momento vivenciando novamente aquele trauma, aquela coisa. Então, aquilo nunca parece que vai acabar. Então, você, mesmo lembrando que ele foi vítima, a gente sabe que a vítima não existe, mas tudo bem, ele sofreu essa violência, ele vai relembrar tudo aquilo. E aqui fala também, né? Ela diz também, e das coisas que outros podem imitar fazendo aquelas coisas erradas. Exatamente. Incitando ao erro, O né? melhor é não tocar mais no assunto. Você lembra da carta que o Formiga leu num encontro que tive no COI? Do amigo dele? Não me lembro mais. O amigo dele tem um escritório em casa, a filha, né? Ele desceu para ir na cozinha tomar água, o remédio dele, e viu a luz de baixo da porta acesa. Ele entrou, foi lá, apagou e perguntou para a esposa: Fulana, você fechou lá o escritório e deixou a luz assim? Não, apaguei tudo, desliguei tudo. Aí deitou escutando aquele barulho. Lembro que ele falou que houve uma Lembra? chamada de transcomunicação através do computador. Computador, aí teve a carta e embaixo está assinado comandante terceiro SS. Pedindo oração para ele e para o soldado dele, pelos que eles fizeram. Então, olha só a situação, né? Então, ele diz assim, de outro modo, assim, pois que conhecemos dessa vida, desse grande vulto, são poucos, não é isso mesmo que eu estava, será, pois que tipo um jornalzinho desse de fofoca, né, que fala mal da vida dos outros, né? Aí ele diz aqui, as futuras gerações também conhecerão seus deslizes, né? E de que todos se arrependem com a gravidade algumas vezes de exagerarem no que praticaram de censurável. Então, de tanto se relembrar, o cara pode achar interessante aquilo, né? E quer repetir. Assim, pois, os fatos que conhecemos da vida desse grande vulto são poucos, e nos deixa mais liberdade para traçar essas páginas e submetê-las à apreciação daqueles que melhor os conheçam. De outro modo, interessa-nos a experiência espírita. E tudo isso representa. E é exatamente o que nos atrai em nossa convivência mediúnica com a entidade espiritual Frederico Chopin. Dessa convivência, temos colhido a observação de que, no além, ele se mostra grandemente polido de maneiras, mesmo aristocrata, porém tímido, desencorajado de transmitir mensagens escritas, porque afirma quase infantilmente, só sei expressar-me por música. Então, ele tem dificuldade de narrar, né? Ele só sabe se expressar por música. Mostra-se afetuoso e discreto, pouco expansivo e geralmente entristecido. Uma única vez vimos-lo sorrir. Esta última qualidade, a melancolia, parece ser predisposição natural do seu caráter, e não motivada por provações ou recordações de vidas passadas. Lembra aqui também aquele escritor inglês que tem muitos livros assim, esqueci o nome dele, livros assim meio depressivos, né? Tem até o Corvo, qual é o nome dele? Naquele inglês, né? Ele até se vestia muito de preto o tempo todo, me fugiu o nome dele, escritor inglês. Outro dia eu vi até um filme, nesse filme ele aparece bem jovem, né? Edgar Allan Poe, né? Ele também era um escritor assim, né? Um pouco entristecido, melancólico, né? Edgar Allan Poe. Então, ele diz aqui, quando se deixa ver, não conseguimos conter as lágrimas, o que é compreensível, pois a presença real de um habitante do invisível é sempre impressionante. E um médium não enfrentará o fenômeno dessa natureza sem lágrimas, de muita grata emoção, sobretudo se tratando de entidade evoluída espiritualmente. Todavia, mesmo a presença de um obsessor, um suicida, se verdadeira, provocará igualmente lágrimas, pois a verdade impõe-se com muita força, chocando sempre a nossa sensibilidade. Então, ela diz aqui, se você tiver oportunidade de ver, né, a materialização de um espírito de grande envergadura, isso vai trazer para você muita emoção, aquela emoção natural. Da mesma maneira que se você vê um espírito
muito sofrido, né? Como um obsessor, um suicida. Naquelas situações que nós lemos hoje da obra de Ivone da Amaral Pereira, quem não vai se tocar, se envolver em piedade para aquele irmão? Sofrendo barbaridade como ele está sofrendo, né? Dificilmente você não vai chorar, como ele diz aqui, né? Pois a verdade impõe-se com muita força, chocando sempre a nossa sensibilidade. E Frederic Chopin nos tem suscitado lágrimas pela ternura com que nos trata, pela confiança que em nós deposita, que, aliás, é comum no trato dos espíritos amigos ou instrutores para conosco. Os nossos instrutores, os nossos amigos espirituais, são sempre muito gentis conosco. Até para dar uma chamada de atenção, eles têm muita delicadeza para fazer isso, né? No dia 3 de janeiro de 1957, ou na madrugada desse dia, verificou-se a mais positiva e curiosa manifestação de Frederic Chopin, que tivemos a honra de espontaneamente obter, pois jamais temos provocado quaisquer das manifestações que recebemos. Repara o que ela coloca aqui. Pois jamais temos provocado quaisquer das manifestações que recebemos. Então, ela faz uma recomendação. Se ela diz que ela não faz, ela também recomenda que o médium não busque fazer, provocar fenômenos, manifestações, né? E ela diz assim, eu não provoco nem sequer desejando-as. Tais fatos, como os que passaremos a narrar, são, aliás, comuns nas atribuições de um médium, pois para isso recebeu ele o dom de intérprete do mundo invisível. Do contrário, não os citaríamos aqui. Máxime, por ser o manifestante, um vulto, que mais amado se torna, quanto mais recuada por cada data que viveu sobre a Terra. Então, ela diz que a gente não deve provocar nem desejar que esses fenômenos ocorram, principalmente se o médium não é um médium de grande equilíbrio, porque ele pode ter surpresas desagradáveis ao, né, provocar algum fenômeno desse, né? Como de hábito, independente sempre da nossa vontade, tivemos o espírito arrebatado para um voo pelo espaço, cuja finalidade se manteve velada ao nosso entendimento terreno até hoje. Então, ela teve um desdobramento, mas até hoje o entendimento dela em relação àquilo está velado, né? Ela não tem muita noção, né? Pois de coisa alguma conseguimos recordar-nos ao despertar. Regina também fala sobre isso, Versace Carisma, que às vezes tem alguns desdobramentos que ela lembra do que aconteceu no início e depois se apaga da memória dela. Ivone também diz aqui sobre isso, né? E ela não se lembra de certos desdobramentos aqui. Apenas podemos perceber que fôramos atraídos sob as injunções de Charles, pois que o víramos aproximar-se distintamente antes de lançar a descarga fluídica que nos levou a adormecer magneticamente no transe que seguiu. Ela estava desdobrando e o Charles foi lá e promoveu uma hipnose dela de tal forma que ela apagou, né? Uma descarga fluídica para ela não se lembrar do que aconteceu com ela. Ao regressar, porém, mal despertávamos, notamos estar acompanhadas também por outra entidade além de Charles, reconhecendo tratar-se de Frederic Chopin, já nosso conhecido desde o ano de 1931. Totalmente despertos, mas ainda imobilizados, sob a dormência da letargia. Compreendemos que se acentuava a materialização das duas individualidades em apreço. Então, ela desperta, mas ela ainda está o quê? Mais ou menos imobilizada pela dormência da letargia. E aí ela vê Charles e Chopin se materializando. Pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médios antes que se desfaça a ação melindrosa de um trânsito dessa natureza. Então, eles trouxeram ela de volta para o corpo físico, porque ela estava desdobrada, e esperaram ela despertar, esperaram ela ficar bem antes de ir embora. Eles não simplesmente disseram assim, agora volta e se vira você sozinha.
Nada disso. Eles já levaram, Charles fez com que ela não se lembrasse de nada, e ao terminar a viagem, o que foi, o fenômeno, eles a trouxeram de volta. E esperaram ela ficar bem para depois eles se afastarem. Vamos pegar aqui, e ela diz mesmo, né? Os amigos espirituais, os verdadeiros, jamais abandonam seus médios antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Vai que eles deixassem ela para lá e ela, nesse desfazer o transe, passasse mal. Ou algum espírito desavisado ficasse por lá esperando por ela. Então, eles não correm esse risco, né? Isso se chama responsabilidade. Vamos pegar o livro dos Espíritos? Vou dar um minutinho aí para todo mundo pegar o livro dos Espíritos aí, que eu esqueci de falar. Vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 422. Pega o outro lá também para ela, para Ana. Deixa que ela abre. 422. 422. E pega um para você. Obrigada. Tem esse grosso aí. Não, esse tá bom. Deixa. Ele não estava falando estudando? Não, mas esse aí eu não gosto. Vamos lá. Esse aí tem erros. 422. Esse tem erros. 422. Vamos lá. Inclusive, eu tenho que jogar esse fora. 422, parte 2ª, capítulo 8, da emancipação da alma. Fala da letargia, catalepsia, mortes aparentes. Esses assuntos aqui, juntamente com sonambulismo, êxtase, são temas dupla vista que a gente tem que estudar muito, muito, muito mesmo. Então, na questão 422, Kardec pergunta aos espíritos: os letárgicos e os catalépticos, em geral, veem e ouvem o que em derredor, quer dizer, o que em volta dele se diz e faz, sem que possam exprimir que estão vendo e ouvindo? É pelos olhos e pelos ouvidos que têm essas percepções? Não. Pelo espírito. Tá? É pelo espírito, né? Então, ele quer saber se é pelos órgãos físicos, né? Pelos olhos, pelos ouvidos, que ele tem essas percepções. Ele diz, não, é pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. Questão 422A. Kardec pergunta, por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona e, no entanto, o espírito se mostra ativo. Isso mostra que existe algo mais da gente, já que o corpo está lá, mas o espírito continua, né, se movimentar, vendo as coisas. Aí vem a 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Olha só, porque a pergunta dele na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo? Opa! Quando ele fala inteiramente do corpo, ele está querendo dizer o quê aqui? Ó? Rompido o cordão de prata. Separação inteiramente do corpo é aquela que cortou o cordão de prata. Ora, se cortou o cordão de prata, o cara morreu e não volta. Porque no próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que diz assim, não me lembro o item, mas isso eu nunca esqueci, que depois de rompido o cordão de prata, o cordão fluídico, o espírito não pode voltar ao corpo. Aí diz assim, ainda bota assim, nem o filho tem esse poder. Nem o filho é Jesus. Ele fala, nem o filho tem esse poder. Nem Jesus pode fazer que um espírito volte à vida num corpo onde o cordão fluídico se rompeu. Nem Jesus pode. Porque morreu, morreu.
Separando, enquanto tem o cordão de prata, aí a pessoa pode estar numa catalepsia, né? Num coma profundo, mas no momento que o cordão fluídico se rompeu, nem Jesus pode fazer aquele espírito voltar ao corpo. Que aí ele estaria o quê? Infringindo uma lei divina. Primeiro, ele não tem poder para isso. Não tem poder para isso. Né? Não tem. E eu não estou ofendendo Jesus, mas é verdade. Não tem poder para isso. Morreu, morreu. Rompeu, rompeu. Então, por isso que ele falou, na letargia o corpo não está morto. Porque pela pergunta de Kardec, Kardec já falou que em separação total. Na letargia pode separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir todas as aparências da morte e voltar depois a habitá-lo? Aí ele diz, da letargia o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Os órgãos continuam, o sangue continua sendo bombeado, a respiração continua acontecendo, entendeu? Sua vitalidade se encontra em estado latente. A vitalidade está ali fraquinha, né? Mas ela está acontecendo. Como na crisálida, porém não aniquilada. Como a lagarta dentro do casulo. Ela está lá, dormindo dentro do casulo. Mas ela não está morta. Ela não está morta. Tanto que daqui a pouco vai sair a borboleta. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real, rompendo-se o quê? O cordão fluídico. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, porque no momento que o cordão fluídico se rompe, os órgãos começam a entrar em decomposição. Os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao seu envoltório. Rompeu o cordão fluídico, os órgãos entraram em degradação, acabou, tá? Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Havia lá o cordão ligando ainda, né? Agora vamos ler a nota da questão 124. Só a notinha, não vou precisar ler a pergunta nem a resposta, não. A notinha das 424. Diz assim, 424, a nota. Nota de Allan Kardec. Ele diz assim, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio. Então, a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Diferem uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral, tá? Então, porque, pelo menos eu até hoje também, né? Eu acho que até hoje ninguém tem uma explicação, sabe? Aquela explicação mesmo, firme, do porquê que acontece. Que até hoje ainda tem gente morrendo assim. Quer dizer que a letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica ainda inexplicada. Então, eu acho que até hoje não diz assim, ó, você é propenso a ter catalepsia. Ah, não, você, a medicina dizendo, é propenso a ter letargia. Eu acho que não existe, eu pelo menos nunca ouvi esse tipo de explicação ali, né? Diferem uma da outra em que, na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Na catalepsia, fica localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que a torna inconfundível com a morte. Tá? A letargia, sempre natural,
A catalepsia é, por vezes, espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética, tá? Então, eu achei interessante. Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá por todas as aparências da morte. Na catalepsia, ela pode ficar localizada, podendo atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, tá? E permitindo que a inteligência se manifeste. Então, na letargia ela é natural, mas a catalepsia pode acontecer sem que a pessoa tenha o controle, mas também pode ser induzida pelo magnetismo. Eu trouxe aqui um livro do Michaelos, tenho também Vozes do Grande Além, mas eu esqueci, deixei em casa. No Magnetismo do Michaelos, eu não sei se vocês conhecem esse livro, é um livro bem antigo. Magnetismo Espiritual, Michaelos. Michaelos não é um espírito, é um escritor que eu até hoje ainda não sei quem é. Esse pseudônimo, é o pseudônimo que ele usa, e eu, sinceramente, nunca consegui descobrir o autor, quem é que usava esse pseudônimo de Michaelos. Nunca consegui. Já pesquisei, mas nunca achei. Se alguém souber, por favor, me avise, porque eu nunca consegui. Sempre, e também eu só conheço esse livro dele. Só conheço esse livro, e é um livro ótimo, ótimo. Magnetismo Espiritual. Ele aqui, ele vai trazer um caso que está em ligação com o Livro dos Espíritos. Ele diz assim, Magnetismo Espiritual de Michaelos, capítulo 21. Quem quiser anotar, é um livro muito antigo. Eu nunca vi nem nova edição dele. Ele traz um trecho do Livro dos Espíritos que diz assim: o sonambulismo natural e artificial, o êxtase e a dupla vista, são efeitos vários ou de modalidades diversas, de uma mesma causa. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal a razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados desde a mais remota antiguidade, e nele se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos fizeram fossem tidos tais como sobrenaturais. Allan Kardec, do Livro dos Espíritos. Aí ele diz assim: verificamos que a tendência dos magnetizadores é no sentido de reconhecer a existência de 3 graus do estado sonambúlico. Então, ele fala de 3 graus no estado sonambúlico, conforme a classificação de Charcot. Charcot é um estudioso. Os 3 graus no estado sonambúlico é esse: a letargia, a catalepsia e o sonambulismo, tá? É a tendência dos magnetizadores de reconhecer a existência desses 3 graus: letargia, catalepsia e o sonambulismo. Aí ele diz assim: essa igualmente é a classificação aceita por Kardec. Kardec também aceita a catalepsia, a letargia e o sonambulismo. O estado letárgico, ele fala aqui, é o mais profundo. O paciente nada ouve, nada sente, não vê o mundo exterior, tornando-se incapaz de toda a vida consciente. O mais completo aniquilamento da personalidade humana é o que se verifica nesse estado. Então, no estado letárgico, tá? Acontece o mais completo aniquilamento da personalidade humana. Não há ainda opinião definitiva sobre o período de duração do estado letárgico. Casos há em que o paciente, entregue à própria sorte, pode assim permanecer durante 30 ou mais dias, ou então até sucumbir, ou vir até a morrer. A catalepsia, já é outro estágio, né? Se caracteriza pela imobilidade dos músculos e pela fixidez das atitudes, em que o paciente é colocado pelo experimentador.
Assim, se lhe for erguido o braço nessa posição, ficará indefinidamente. Porque, como nós vimos e Kardec falou, a catalepsia pode atacar alguma parte do corpo. Então, se apertar o braço, ele vai ficar com o braço assim, para o alto o tempo todo. E a catalepsia pode ser induzida pelo magnetizador. Já a letargia parece que não. Ele diz aqui, nesse estado do cataléptico, os olhos permanecem grandemente abertos, fixos, com semblante imobilizado, apresentando ao paciente uma fisionomia impassível, sem emoção e sem fadiga. É muito conhecida a experiência que se faz com as pessoas em estado cataléptico, que são colocadas em posição oriental entre duas cadeiras. Eu já vi uma foto sobre isso. Tendo sobre elas o corpo apenas apoiado pela cabeça e pelos pés. Eles botam uma cadeira aqui, outra cadeira ali. Apoia a cabeça do cara no assento da cadeira e os pés no assento. E ninguém não põe nada. E a pessoa fica ali reta, que nem uma tábua, apoiada pela cabeça e pelo pé. Pode ficar horas, né? E ele diz aqui, é muito conhecida a experiência que se faz com as pessoas de estado cataléptico, que são colocadas em posição horizontal entre duas cadeiras, tendo sobre elas o corpo apenas apoiado pela cabeça e pelos pés. Nessa situação, a contração dos músculos, isso é o estado cataléptico, é de tal ordem que o corpo pode resistir aos maiores pesos. Pode chegar uma pessoa e sentar na barriga do cara, não vai arriar. Essa contração muscular tão extraordinária e que ninguém em estado normal poderia apresentar, prolonga-se por vários minutos numa completa rigidez, tá? E ele diz aqui, ó, o cataléptico é verdadeiramente um autômato nas mãos do magnetizador, perdendo toda a liberdade de ação e de movimentos. Não anda, não fala, não ouve, não pensa, senão por determinação do experimentador, que poderá fazê-lo rir, chorar, cantar, gritar, sentir calor ou frio, se o magnetizador ordenar. É o estado cataléptico. Gente, que coisa, né? Uma coisa... Tem show de mágica. Eu já vi, coisa impressionante. É exatamente isso aí. É uma pessoa que tem essa habilidade, né, de hipnotismo, né, uma espécie de hipnotismo. Eu já vi uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante mesmo. Você acha que é golpe, mas não é. É isso aí. Ele coloca o cara em estado cataléptico. É isso aí. É aquele que tem condições de fazer isso. Inclusive, tem eu não sei se vocês conhecem, um autor chamado Jacob de Mello. Ele tem até um livro sobre o passe. Ele é magnetizador. E ele é lá do Nordeste. E ele dá cursos sobre magnetismo. Em Natal. O centro dele é em Natal. E ele dá cursos sobre magnetismo. Mas voltado mais para o tratamento de cura, tá? É voltado para o tratamento de cura. Não é para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, dizem que os cursos deles são muito interessantes. Vamos voltar aqui ao livro da Diversidade do Devassando Invisível, de Ivone Pereira. Ao contrário, trazem-nos, porque ela falou, né, que elas, vou voltar ao que ela disse, totalmente despertos, mas ainda imobilizados, sob a dormência da letargia. Ela foi levada no estado letárgico. Compreendemos que se acentuava a materialização das duas individualidades em apreço, pois jamais os amigos espirituais abandonam seus médios antes que se desfaça a ação melindrosa de um transe dessa natureza. Ao contrário, trazem-nos sempre até o aposento onde se encontra o corpo semi-morto, ajudando-nos na operação penosa de se reapossarem definitivamente do mesmo. No entanto, o amigo Chopin, sentando-se numa cadeira colocada em frente ao nosso leito, deixou-se materializar tão perfeitamente que apresentou todas as características humanas, enquanto de pé, fluídico e transparente, levemente lucilante, com a sua indumentária de iniciado hindu, Charles, como que assistiu ou presidiu o fenômeno, pois os iniciados
gostam de provocar sempre para os seus médiuns fenômenos empolgantes, a fim de instruí-los, preferindo, contudo, as manifestações tipicamente espirituais. Então, vamos parar por aqui, né? Semana que vem, dia 10, a gente continua aqui. Chopin entrou na... Então, a gente vê, né, gente, quanta coisa maravilhosa que a gente percebe acontecer com esses médiuns, né? São uma coisa assim, fantásticas, fantásticas mesmo. Então, nós vamos ensinar. Alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa? Não? Então, vamos encerrando aqui a nossa reunião. Daqui a pouco nós receberemos o nosso amigo Roberto Michalski, que vai fazer um trabalho belíssimo, tenho certeza, né? O tema, por favor, é que eu desliguei meu celular aqui, Denise, o tema da palestra de hoje, porque, se você tem aí, porque semana passada foi maravilhosa, quinta-feira, não foi, gente? Quem estava aqui na quinta-feira foi um espetáculo, falando sobre a obra espírita e Allan Kardec. Foi linda, 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 e eu acredito que hoje também vai ser muito boa. Essas palestras de segunda do mês de abril, elas estão todas elas voltadas para o estudo do espírito imortal. Tá? O ser e o comportamento assertivo. É sobre o ser e o comportamento assertivo. Né? Então, realmente, eu tenho certeza que o Roberto Michalski vai fazer uma palestra belíssima. E eu convido a vocês a estarem conosco às 18h40 para o nosso estudo, a nossa palestra da noite, tá bom? Então, agradecemos a Deus essa oportunidade de estudo e reflexão e que o Senhor continue a nos abençoar.